Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso aqui online, onde eu e o André, quer dizer, na verdade o André e eu só um pouquinho, o André muito mais, a gente conversa, debate sobre alguns assuntos polêmicos aqui, que Joyce mais, nada a ver. Pra quem não conhece, esse aqui é o nosso pastor André, lá do Bairro Alto, Isso. né? Que atualmente está aqui em Campo Comprido. Campo Comprido agora, né? E daí, como que você tá hoje? Muito bem, tô joia. Depois de um furacão, um tsunami. Então, que medo, né? Que negócio. medo, né? Como eu comentei com vocês, tomei aquela chuva, tava na rua de bicicleta. Que pavor, Joyce. Causou bastante estrago, né? Mas você viu que o pessoal tá mencionando que graças a essa chuva os gafanhotos foram embora. Então, pois é, né? A mais que vem para o então, bem, assim, não é mesmo? Olha, não sei se não foi melhor, mas difícil, né? Abateu muitas famílias aí. A gente até essa semana vai estar ajudando aí algumas pessoas que sofreram aí danos. Mas graças a Deus, assim, eu não tive notícia nem de conhecido, nem de pessoas próximas, assim, que tiveram danos maiores do que alguma complicação material. Graças. 2020, né, gente? Quando a gente acha que nada mais vai nos surpreender, aparece uma coisa nova. E olha só, a gente conversa aqui sobre vários e vários assuntos polêmicos, um pouco mais, outros um pouco menos, mas sempre são polêmicos. Se você tiver interesse, assista os outros vídeos que estão disponíveis aqui nesse canal. Tem muito assunto bem legal pra você assistir lá e também compartilhar com alguém que você conheça, tá? Hoje a gente vai falar sobre o quê? É uma nova série, né? Estamos começando uma nova série. Olha só, hoje. você que chegou hoje, você já não vai pegar o bonde andando, então presta atenção. Começando hoje uma nova série com o seguinte nome: Imunidade. Imunidade. Eu já penso na minha, que não é lá aquelas coisas. Não é muito boa, Joyce? Não então. é. Mas aí, assim, diferente de imunidade para a saúde, a gente está querendo falar sobre hábitos que precisam ser desenvolvidos para que ajude na preservação da vida interior. Então, é bacana a gente estar percebendo que os hábitos dos brasileiros, da sociedade em geral, com relação à higiene, a cuidado sanitário, mudaram, né? Agora a gente não se cumprimenta mais, no máximo é assim com a mão, é com o cotovelo, estamos procurando se distanciar. Em ambiente público está sendo incentivado e até cobrado o uso de máscara, álcool gel, lavando as mãos, procurando distanciamento, mudança na rotina. Então tudo isso porque ainda a gente não tem vacina, então são cuidados importantes para a saúde. Mas não é só a saúde física que precisa ser cuidada, A vida interior, ela demanda cuidados sérios e esses cuidados, eles também precisam ser cuidados de forma que a gente desenvolva hábitos que ajudem na preservação. Então, ao longo desse mês de julho, a gente quer falar sobre isso. Sobre hábitos que a gente pode desenvolver para ajudar nessa preservação da vida interior. E eu acho essa questão que você falou mesmo, tipo, não é só a questão física, mas também a vida interior. Eu acho que é muito mais difícil de você detectar se tá ali saudável ou se não tá. Porque, tipo, eu vou olhar pra você externamente e eu vou falar, não, o André aparenta ser bem saudável, né? Anda de bicicleta aí no meio dos furacões e tal. Mas olhar pra dentro de você, eu não vou conseguir. E daí, pra detectar isso, eu acho que é bem complicado, né? Eu acho que a gente vai ter uma chance, né, Joyce? Eu acho que até o convite, assim, da gente permanecer, porque às vezes tem algo que já está comprometido na nossa vida interior e a gente não detectou, até porque vira e mexe a gente é levado pelo fluxo da própria sociedade. E aí não tem chance, por exemplo, dar aquela olhada para fora de mim, poxa, as pessoas, eu estou fazendo e me comportando como todo mundo ou como a maioria, então aparentemente está tudo bem. Não é bem assim. Acho que a gente precisa olhar com mais atenção e quem sabe Deus nos ajude esse mês a perceber algumas coisas. E qual que seria um desses hábitos assim que poderia ajudar a gente a preservar a nossa vida interior? Então, hoje a gente vai começar com o seguinte hábito. A gente chama ele de simplicidade. É a simplicidade como um hábito a ser desenvolvido. Os mestres de espiritualidade, eles chamam de disciplina espiritual da simplicidade. Então é sobre ela que a gente quer falar hoje. Quando você fala de simplicidade, pelo menos pra mim, eu faço um link com humildade ali. Tipo, meio que pra mim é meio parecido. Não sei exatamente a definição de simplicidade. Eu queria até que você explicasse isso. Porque quando eu penso nesse link de simplicidade com humildade,
eu consigo perceber muitas pessoas que viram um meio de ostentação, assim, tipo, de você falar, nossa, olha como eu sou simples, como eu sou humilde, como eu faço isso e faço aquilo, eu sou o cara, assim, tipo, não sei se tem muita relação, mas é isso que me vem na cabeça. Você pode explicar pra gente primeiro Então o que é simplicidade? Vamos pensar na definição, né? Tem um autor, e não é o Tim Keller dessa vez. Olha só, vamos cancelar então, o vídeo acaba aqui. O nome dele é Richard Baxter. Ele escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina, um livrinho muito bacana, vale a pena. Até está disponível o PDF na internet, você colocar esse nome, pôr ali o PDF, você baixa, numa boa ele está disponível. E ele tem uma definição que é muito legal. Ele fala assim, ó, simplicidade é querer uma coisa só. É muito bacana a gente pensar sobre essa definição dele. Mas a gente consegue aplicar essa realidade da simplicidade a muitas situações, sabe, Joyce? No mundo que cheio de excessos, Joyce, simplicidade vai ser se contentar com aquilo que é suficiente. No mundo em que... Aí é que é a questão, né? Definir o que é suficiente. Porque... Exatamente. Mas você vê assim, se a gente for muito específico, a gente cria uma regra. E simplicidade não se vive de regra, daí a gente vira legalista. Então tem que se trabalhar com princípios. Ó, no mundo em que as pessoas querem se mostrar o tempo todo demais, a simplicidade é buscar o anonimato, ou se satisfazer com o anonimato. No mundo em que tem muitos descartáveis, tudo é descartável, a simplicidade vai ensinar a gente a ter coisas mais duráveis. No mundo em que a ostentação fala alto o tempo todo e pede isso da gente, a simplicidade vai ensinar a gente a viver com discrição. Quer ver? Até para essa realidade, desse ambiente aqui que a gente está se utilizando para comunicar coisas boas para as pessoas, num mundo onde as pessoas têm sede de likes e visualização, a simplicidade vai ensinar o seguinte: não comprometa seus princípios e valores para conseguir mais likes e mais visualização. Então a simplicidade ela vai orientar a gente em várias situações da vida. O ponto é o seguinte, sobre a sua associação de gente usar a simplicidade como forma de ostentação. Tem uma verdade, Joyce, que a gente precisa prestar atenção. Se eu precisar mostrar minha simplicidade, a simplicidade já foi embora faz tempo. É a mesma questão da humildade, né? Falar, eu sou humilde, aí você já não é humilde. Já foi embora, já não está mais presente. E a simplicidade, olhando pra gente que é discípulo de Jesus, ela é, assim, um requisito, você tem que ter a simplicidade para você ter uma vida com Deus. Ela é essencial, ela é super importante pra gente ter a salvação, vamos dizer assim. Então, olha que legal, de repente a gente fala, você fez sua pergunta relacionada a discípulo de Jesus, mas de repente tem outra pessoa aqui falando assim, poxa, então para mim estar com Deus, ou para mim ser aceito por Deus, ou para mim ter a salvação, eu preciso ser simples? Se a gente falasse que sim, a gente estaria colocando uma condição, e como se a simplicidade se tornasse uma boa obra ou um recurso religioso para eu conquistar Deus. Então assim, eu vou ser simples para aí eu conquistar Deus. A salvação não se trata disso. Quando a gente pensa em salvação, a gente tem que lembrar que salvação não é o que eu faço para ser aceito por Deus. Viver com Deus não se trata do que eu faço, mas se trata do que Ele fez. Se trata do que Deus decidiu fazer para mim, em meu benefício, em benefício daqueles que creem. Então, quando a gente pensa assim, como eu faço para viver com Deus, não está relacionado, não, eu vou ser simples para viver com Deus, não, nada a ver. Para mim viver com Deus, não interessa o que eu faço, interessa o que Ele fez. E aí a salvação, ela relaciona-se com eu crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, no grande amor de Deus, naquilo que Ele se dedicou por mim. O ponto é, depois que eu desfruto dessa obra de salvação, depois que eu desfruto desse relacionamento com Deus, a simplicidade ela vai aparecer como uma das coisas que Deus vai movimentar na minha vida. Porque aí Ele me resgatou, Ele me levou para viver com Ele, agora eu vivo com Deus, porque eu criei em Cristo Jesus.
A obra de salvação é uma obra também de transformação do meu coração. E é curioso que em muitas coisas que Deus vai fazer na minha vida para me libertar, para me deixar num bom relacionamento com Ele, Ele vai também gerar em mim esse tipo de coisa. Uma delas, simplicidade. E você definiu simplicidade assim como se fosse algo que a gente vai buscar e se satisfazer com o que é necessário, né? Certo? Só que, se a gente for olhar pra gente, eu vou olhar pra mim mesmo, vou nem olhar pra outras pessoas, vou olhar pra mim. A gente tá constantemente buscando muita coisa e tudo ao mesmo tempo, a gente quer mais e conquista isso, quer aquilo. Por que você acha que é tão difícil pra gente viver na simplicidade, a gente adquirir isso mesmo pra nossa vida? Sabe, Joyce, eu concordo com você. É um negócio bem difícil. Teve um momento da vida de Jesus, isso é narrado no Evangelho de João, que ele parou numa aldeia, numa região lá da Judéia, que era o lugar onde vivia o pessoal chamado samaritanos. Eles eram da região de Samaria, por isso chamados samaritanos. E aí ele parou num poço, um lugar onde as pessoas da cidade, da aldeia, vinham tirar água. E ele falou para os discípulos dele ir buscar comida. E enquanto ele ficou ali, uma mulher veio, mais ou menos a hora do meio-dia, assim, a hora da tarde, sol alto, e veio ali para buscar água. E aí Jesus começou num bate-papo com ela, conversar com ela e falar para ela assim que ele queria um pouco de água, só que ele era judeu. Jesus é judeu. É legal a gente lembrar, Jesus não é cristão, Jesus é judeu. E aí, essa mulher sendo samaritana, havia uma rivalidade muito grande, étnica, e um problema racial ali, a ponto de judeus não conversarem com os samaritanos. E ela estranhou. Ela pergunta assim, como que você, sendo judeu, pede para mim a água, sendo eu uma samaritana? Jesus nem quis saber dessa conversa racial. Ele falou assim, se você soubesse quem está pedindo para você, você pediria água para ele e ele te daria água para jorrar para a vida eterna. E daí ela começa uma conversa religiosa com Jesus, mudou o assunto de água para a espiritualidade, porque era disso que Jesus estava querendo falar. E daí, quando ela mostrou um pouquinho de resistência, Jesus falou assim, olha, vai lá e chama o seu marido, né? E ela falou assim, eu não tenho marido. Daí Jesus falou assim, você respondeu bem, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu. Ela se assustou, ela falou, olha, eu vejo que você é profeta, que tem alguma coisa diferente em você. E aí Jesus começa a se revelar para ela. Joyce, quando a gente olha aquela história daquela mulher, ela é alguém que tinha muita sede, muita sede. E a vida dela não era nada simples. Já tinha vivido, você imagina, já tinha tido 5 maridos. Corajosa, E estava no 6º. E ali esse 6º não era marido agora, não era uma relação oficial, era uma relação às escondidas da sociedade. Mas já tinha tido, era uma mulher que tinha uma vida muito complicada. O que essa mulher revela? E essa conversa entre Jesus e essa mulher revela? Revela algo que faz parte de todos nós, embora não são todos, e dificilmente a gente encontra pessoas nessa mesma situação de ter tido 5 maridos. O que a gente vê é um coração sedento. O coração daquela mulher era sedento por algo que não se realizaria no marido. E nenhum passava para outro e não se realizava. A nossa vida não é simples porque a gente tem sede, uma sede infinita. E aí vira e mexe a gente vai tentando matar essa sede em várias realidades. E aí isso impossibilita de ter a vida simples. Mas o que essa história também mostra pra gente? Mostra que só uma pessoa ela é capaz de satisfazer o nosso coração. E quando a gente encontra essa pessoa, aí sim a gente tem chance de viver com simplicidade, porque daí a sede está sendo saciada. Enquanto a gente não busca Cristo como aquele que sacia a sede da nossa alma, a simplicidade vai ser impossível. E esse seria o ensinamento de Jesus para a gente, que teria relação com a simplicidade? Ou tem algo a mais assim que poderíamos ensinar? Tem um texto, Joyce, do ensino de Jesus que está registrado no Sermão do Monte. Eu até vou convidar as pessoas a nos acompanharem. Ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E eu vou ler assim um trechinho só. É um famoso discurso de Jesus chamado como Sermão do Monte. Ele começa em Mateus capítulo 5, vai ali até Mateus capítulo 7. É um dos ensinos mais famosos de Jesus. E eu vou ler um trechinho porque meditar sobre isso aqui nos ajuda a entender como que a gente pode caminhar na simplicidade. Olha que interessante, diz assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer,
o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olha que interessante, Joyce. Quando a gente olha para esse texto, a gente descobre que Jesus está falando assim, olha, não andeis ansiosos, ou ao texto aqui que a gente leu, não se preocupem. Tem outras versões que falam assim, não andeis inquietos. Tem um comentarista do Novo Testamento chamado Dr. Hendrickson. Ele já é falecido, mas ele escreveu que essa fala de Jesus pode ser entendida assim como, não tenham hábitos assim. E daí, quais hábitos? Quais coisas Jesus está falando assim para não correr atrás? E a gente já vai chegar na questão da simplicidade. Olha o que ele fala. Ele fala assim, que não é para a gente se preocupar falando assim, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Se a gente... o que na verdade parece algo coerente da gente fazer, né? Tipo, então, a gente se preocupar com as coisas básicas, vamos dizer olha assim. que coisa, são as coisas mais vitais. Se você pega assim, comer e beber está relacionado ao quê? A própria vida, a sobreviver. Quando você pensa assim, o que vamos vestir, você está falando sobre você ser protegido do frio, você viver socialmente, você andar de forma adequada. É impossível pensar em viver em sociedade e não pensar em vestimenta. Então são coisas essenciais. E Jesus está falando assim, não se preocupe, não cuide disso, não preste atenção nisso. Aí eu adicionaria, Joyce, e aí eu vou até pedir para que o Alisson projete isso para a gente. Olha que interessante. A gente poderia adicionar um aqui, pensando nesse tema simplicidade. Que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Eu adicionaria ainda caberia a gente falar que Jesus também está apontando para isso. Que vamos exibir. Porque se comer, beber, estamos falando de vida, vestir está falando do corpo, exibir para nosso momento, para nossa sociedade, está falando em valor. Então, é uma coisa essencial para a nossa vida hoje. As pessoas não se exibem porque não tem algo interno gritando no coração dela. Tem algo. Quando as pessoas se exibem, elas estão dizendo assim, me valorizem, olhem para mim, percebam que eu sou importante e me trate com a importância que eu gostaria de ter. É nisso que está escondido muito do desejo de ostentação que é exibido pela nossa sociedade, que não consegue viver de forma assim. Você quer ser admirado, né? Exatamente. Então, assim, e aí é interessante, porque a gente poderia falar assim, ostentação é supérfluo. Não, é supérfluo, mas está dizendo de algo muito essencial, muito importante da vida. O ser humano deseja se sentir valorizado. Assim como o ser humano, você não consegue imaginar e conceber um ser humano que não se preocupe com a sua comida e com a sua bebida. Mas Jesus está falando assim, não se preocupe, não se inquiete, não tenha hábitos correndo atrás dessas coisas. Você fala assim, meu Deus. E aí a gente só consegue entender o que Jesus está falando na continuação. Ele termina assim, versículo 32, ele vai falar assim, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Delas o quê? Comer, beber e vestir. E eu diria, e se sentir importante. Isso são coisas que Deus sabe que a gente precisa. Jesus está orientando essas pessoas que creem nele, assim, não se preocupem com essas coisas, por quê? Porque o Pai de vocês sabe que vocês... E daí ele põe mais um ponto. Ainda no versículo 32, ele vai falar assim, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? As pessoas que não conhecem o Deus Criador, as pessoas que não conhecem quem os criou, não conhecem a salvação de Deus, não vivem com Deus. Essas pessoas sem Deus, é isso que Jesus está ofendendo assim, a sua audiência, está falando assim, quem corre atrás de comida, bebida, vestimenta e importância são pessoas que não conhecem o Deus Criador. Joyce, esse é um argumento assim que já deveria falar assim, ixi, o que eu estou fazendo da minha vida? E daí olha que interessante, a gente poderia perguntar para Jesus, então o que eu faço com a vida? E aí ele vai falar no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele está dizendo assim, olha, ao invés de vocês viverem preocupados, inquietos, correndo atrás dessas coisas que tiram a simplicidade da vida de vocês,
E aí vocês podem argumentar que é essencial, eu corro atrás só do que é essencial. Jesus vai falar assim, não, larga a mão de correr atrás do essencial. Preocupem-se com uma coisa só. E é interessante, Joyce, que eu tinha dado aquela definição, o que é simplicidade, do Richard Baxter. Ele fala assim, é querer uma coisa só. A gente poderia, poxa, para um discípulo de Jesus, uma pessoa que está conhecendo a Deus, André, o que seria simplicidade? Querer uma coisa só. E que coisa só é essa que a gente deve querer para ter a vida simples que Jesus está ensinando a gente a ter? Seria o reino de Deus. É isso que ele está falando. Queira uma coisa só. Priorize uma coisa só. Tenha no alvo da sua preocupação uma coisa só. Qual? O reino de Deus. Mas e daí, André? O que eu vou fazer com essas coisas? O próprio Deus está falando aqui, ó. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que Jesus está ensinando assim, quem vive com ele. E aí é muito bacana. Porque fala assim, por que, André, eu deveria buscar o reino de Deus? Porque se a gente não cuida com esse texto, a gente pode viver religiosamente a partir dele. Qual é o ponto, Joyce? O ponto muito legal disso aqui é a gente entender assim, só serve ao reino de Deus, só passa a desejar o reino de Deus quem sofreu uma grande libertação na vida. Quem percebeu que estava escravo. Mês passado a gente conversou sobre os pandemônios, os deuses falsos que nos escravizam, né? O perigo deles para a nossa vida. Quem percebeu, quem confia, quem entende que é só Jesus que pode me livrar das garras idólatras e da escravidão do dinheiro, do amor, da política como idolatria, dos prazeres ou qualquer outra escravidão. Quem percebeu que é só ele que liberta, e quem foi liberto por ele, porque é isso que Jesus faz, você entende que Jesus é o rei libertador. E se ele é o rei libertador, agora para a minha vida, para o meu coração, eu passo a desejar, a viver para esse reino de liberdade, porque é só esse reino que pode me dar liberdade, porque agora eu sirvo um rei. A gente não começa a viver para o reino de Deus para conhecer o rei. A gente conhece o rei para daí começar a viver para o reino de Deus. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo e falam assim, eu conheço a Jesus. Então, lembra do grande resgate que ele proporcionou para a sua vida e agora sirva ao reino. Quando a gente consegue servir o reino e desejar o reino como prioridade, a simplicidade, Joyce, ela vai se tornar consequência. Porque aí, poxa, daí a pergunta... talvez esteja a gente se debatendo. O que eu faço agora? Eu largo meu trabalho? O que eu faço agora? Eu paro de fazer as minhas funções? Eu paro de largar a família? Não. Continue fazendo tudo o que você faz com uma prioridade. O reino de Deus. Mas como que se dá isso? Você vai viver e você vai descobrir como que isso acontece. Como que isso se encaminha. E como que isso vai te levar a viver de forma simples. Você falando de simplicidade e a gente lembrando de novo a questão de buscar muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Já sofri muito mais do que hoje, assim, então já tá menos pior. Mas eu sei que uma das causas da minha ansiedade é justamente isso. A busca por muitas coisas. E tudo ao mesmo tempo. E aquela coisa de se você não conquista, você se frustra. E daí a sua ansiedade vai lá no talo. Enfim, é terrível. E como que a simplicidade poderia ajudar uma pessoa como eu, uma pessoa que sofre de ansiedade, pra gente poder viver, assim, uma vida mais tranquila, mais tranquila, pelo amor de Deus. Olha que legal, Joyce. É bacana você falar isso. Porque o Richard Foster, que é esse autor do livro, ele fala assim um negócio que é muito bacana. Ele fala sobre 3 características interior da liberdade possibilitada por quem vive de forma simples. Então, liberdade da ansiedade, no caso, né? Ele vai falar assim, que a primeira característica interior, a pessoa que desfruta da liberdade que a simplicidade oferece, em primeiro lugar, ela vai ter todos os bens dela e o que ela possui, ela vê agora isso como um dom. Ela recebe todas as coisas como um dom de Deus. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ela não tem mais isso como uma conquista. E se é um dom, é um presente. E o conceito de dom, ele vem com aquela ideia assim, um presente não merecido. Isso já livra a pessoa de uma série de ansiedades. Por quê?
Porque pensa comigo, numa sociedade onde todo mundo está necessitando provar valores e as minhas conquistas viram um troféu para me mostrar o quanto eu valo, se isso tudo é derrubado para que eu entenda assim, olha, nada do que eu tenho está relacionado ao meu orgulho, aos meus méritos, mas tudo foi presente, isso já sufoca a ansiedade de ter que provar. Essa é a primeira característica interior. Então, receber as coisas como um dom. Num segundo momento, outra característica interior é que aquilo que foi recebido é cuidado pelo Deus Criador. Deus Criador que me deu, porque é dom, ele também cuida das coisas que ele me deu. E essa é uma atitude interior da simplicidade. Olha que presente, Joyce, porque boa parte da ansiedade está relacionado a manter, a preservar, a cuidar das coisas que com tanta luta eu conquistei. Peraí, mas agora se eu recebi do dono da vida, o dono de todas as coisas, eu também agora passo a acreditar que é ele que preserva. Se é ele que preserva, eu posso descansar à noite. Tem um texto bíblico, Joyce, que ilustram isso muito bem. Ele fala assim, ó, não adianta, ele fala assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que esse texto do Salmo está querendo dizer? Se Deus não proteger, não adianta a gente lutar para guardar. Agora, quando eu entendo que, poxa, é Ele que deu e é Ele que preserva, eu posso ficar tranquilo e perceber assim que não depende de mim. E isso sai dos ombros, Joyce, a ansiedade. E agora quer ver uma outra parte muito legal? A terceira característica que o Richard Foster menciona é que quem entende que as coisas que possui é um dom de Deus e que essas coisas estão sendo cuidadas por Deus, outra característica interna é que aquilo que eu tenho, ele está disponível às pessoas. Se está disponível às pessoas, ninguém representa ameaça para mim. Por quê? Porque não é meu. É um dom. O conhecimento que você tem. Vamos dar um exemplo disso. O conhecimento que você tem, você vai ficar ensinando as outras pessoas com tudo que você estuda, vai dar de graça assim para elas? Não é meu. Foi um presente que Deus me deu. Mas você não tem medo de esquecer, de perder, de desaprender? Não, quem cuida desse conhecimento é Deus. E aí o outro sentimento assim, esse conhecimento está disponível para as pessoas e eu posso partilhar elas e eu não tenho receio, não tenho medo delas agora saberem mais que eu, não me incomodo porque ele está disponível. Essas três características, elas são viabilizadas pela simplicidade e isso cata a ansiedade e joga lá no chão. Ninguém mais é ameaça, não preciso mais ostentar nada porque não é conquista, é presente. Ninguém fala, olha como eu sou bom, ganhei esse presente. Não, bom é quem deu o presente, não quem recebeu. E também eu não preciso mais me preocupar em proteger. Por quê? Porque se foi ele que me deu, ele também vai preservar. Ele que cuida de mim. Tudo isso abafa. O ponto é o seguinte, sabe, Joyce? A simplicidade não pode ser um fim em si mesmo. Fala assim, não, agora eu vou atrás da simplicidade, porque daí eu vou viver, desfrutar. Não. Eu preciso ir atrás do rei, buscar o reino dele, e ele vai gerar no meu coração, no seu coração, no coração de todos que estão ouvindo, a simplicidade. Isso é imunidade para os desafios que a gente vem enfrentando com a vida. Isso acalma o coração, isso livra, e isso ajuda a gente a caminhar e manter a saúde lá de dentro da alma. Eu dei o exemplo da busca de várias coisas, né? E eu já ouvi muitas pessoas falando, em conversas assim, extracurriculares, falando que a ansiedade dela é a respeito do futuro. E daí às vezes a pessoa pode falar assim, mas daí não se encaixa porque eu não fico buscando coisas aqui agora, eu só fico preocupado com o meu futuro. Só que querendo ou não, você tá preocupado com o futuro por quê? Você não sabe como que vai ser se você vai ter estabilidade financeira, como que vai ser a sua saúde, a sua família, enfim, tudo gira em torno dessas coisas. Pode não ser o presente aqui, você não tá tão preocupado com agora, mas tá preocupado com as coisas futuras, que na verdade essas características vão se encaixar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E vão ser os princípios que vai ajudar a gente a não pirar a cabeção. Olha aí, eu tô preocupado com o futuro, mas daí você pergunta assim pra pessoa, você tá preocupado com o futuro do reino de Deus? Aí desmorona. Não é com o futuro do reino de Deus, não. É com o meu reino.
Aí é o problema. Então, busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Porque quando a gente está preocupado com a comida, a bebida e a vestimenta, que Jesus está falando para a gente não se preocupar, a gente não está se preocupando com a comida que eu tenho no armário agora. Não, é sempre uma preocupação futura. É sempre com a sobrevivência futura. Como que vai ser encaminhado? Como que vai viver os meus filhos? Como vai viver a minha família? Jesus está falando assim, ó, não se preocupe com isso. Priorize. E aí, eu vou falar para você, Joyce. Isso não é simples. Algumas pessoas vão falar assim, isso não é simples para mim. A minha pergunta é se um discípulo de Jesus tem a opção de não viver assim. Não dá. Ele tem que falar assim, não. Se eu sou um súdito do reino, eu tenho que chegar e confessar para Jesus e falar assim, Senhor, me perdoa. Eu não consigo priorizar o teu reino e hoje eu quero. Só hoje. Não precisa amanhã. Só hoje. Hoje eu quero viver para o seu reino. Aí amanhã você faz a mesma oração. Exatamente. Em cada atividade, em cada momento, em cada circunstância, continua trabalhando. Senhor, eu estou aqui trabalhando, mas eu quero que o seu reino seja a prioridade do meu coração. Então seja glorificado nessa atividade, seja glorificado nesse relacionamento, que eu busque os seus valores, que eu busque os seus princípios. Isso começa a mexer. E aí pronto, quando eu me preocupo com o reino de Deus, o futuro, gente, o reino de Deus vai triunfar. Isso vai acalmar o coração e a gente vai conseguir viver de forma mais simples. Eu acho que um ponto importante, Joyce, simplicidade é algo que Deus vai gerando no nosso coração a cada dia. Isso nos abençoa e o reino de Deus ganha com isso, outras pessoas são abençoadas, mas eu acho que discípulo de Jesus, num mundo tão consumista, num mundo de tanta ostentação, precisa buscar em arrependimento, falar assim, Deus, eu preciso aprender a simplicidade do teu reino e querer uma coisa só, porque tem muitas disputas nos nossos corações. Muito bom, muito bom. Você tem mais algum adendo? Não, é só orar mesmo. Já tá bom, né? Meu Deus do céu. E galera, olha só, você que já é discípulo de Jesus e tá aí nessa dificuldade igual a gente, tá? Eu convido você a orar com a gente agora. A gente vai pedir para que Deus nos ajude. E se você ainda não por acaso você, caiu aí de paraquedas, tá aí, opa, achei interessante, queria ver como é que é viver assim. Participa também dessa oração com a gente, faz essa oração aí, peça para que Deus se mostre para você. E daí todo o resto ele vai fazer, com certeza. Verdade. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado, Senhor. A gente é seduzido pela necessidade de status, de fama, de popularidade, de mostrar que somos valiosos. E com isso, Senhor, a nossa vida é impregnada de muitas buscas que atrapalham o nosso coração, que nos fazem viver de forma ansiosa, pesada e que nos impede de viver a simplicidade. Mas a maior tragédia, Senhor, é porque o teu reino, em muitos momentos, não é a nossa prioridade. A gente quer confessar isso e te pedir, Deus, tenha misericórdia de nós. Mexe com o nosso coração. Nos leva, Senhor, a priorizar uma coisa só, o teu reino. Só o teu reino, Senhor. E confiar porque o Senhor está dizendo que o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe o que cada um que está assistindo aqui e está participando dessa oração precisa, Senhor. O dia que chegar essa mensagem para cada um, o Senhor sabe. E a gente quer lembrar o nosso coração disso, que o Senhor sabe o que precisamos e nós queremos ficar em paz, de que o Senhor é o nosso Pai, que sabe, conhece as nossas necessidades. E o Senhor prometeu que se a gente buscando o teu reino em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor não vai nos deixar faltar o que comer, o que beber, o que vestir. E também, Senhor, o Senhor não vai deixar de mostrar o quanto somos valiosos para o Senhor. Nos ajuda, Deus. Que isso, Senhor, fortaleça o nosso coração, que o Senhor nos transforme e que a simplicidade, Senhor, possa aparecer na nossa vida como uma forma de te exaltar e abençoar, Senhor, as pessoas que estão por perto. Jesus, por último, a gente quer lembrar que o que o Senhor nos deu é um dom, Senhor. As coisas que temos, as formações, a casa, o automóvel, os bens, aquilo que cada família possui, não é nossa conquista, foi um presente. A gente também, Senhor, quer lembrar que o Senhor cuida de nós.
O Senhor cuida daqueles que creem, o Senhor cuida dos teus filhos. E a gente quer repousar nessa confiança, nessa tranquilidade, Senhor. Mas a gente também, Senhor, quer lembrar que aquilo que o Senhor colocou para a gente está disponível aos outros. Por isso a gente quer ter facilidade em partilhar, quer ter facilidade em ajudar quem precisa, quer repartir, Senhor, porque não é nosso. Foi um presente que recebemos do Senhor. Oramos, Senhor, livra cada um de nós da ansiedade com o amanhã, com as posses e com o status, Senhor, que vira e mexe a gente quer ter. Nos ajuda, Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém. Ó, se Deus quiser, domingo que vem a gente vai estar aí às 10 da manhã de novo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.